meus irmãos, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja nos nossos corações. Que a gente possa mais uma vez estudar os ensinamentos que Joana de Ângeles nos traz, mas que revivem o Mestre em nossas vidas, que coloca o Cristo tão pertinho de nós, no esclarecimento, na mensagem que nos orienta, que nos mostra roteiros importantes da compreensão da mensagem de Jesus. E os alertas que Joana de Ângeles nos traz, não é, meus irmãos? Sempre muito carinhosa, ao mesmo tempo assertiva quando precisa colocar alguma coisa para nós. Hoje nós vamos fazer a penúltima lição do livro Vidas Vazias. É a lição de número 29, intitulada A Inveja. Semana que vem a gente faz a última lição, que é a lição 30, e depois nós começamos a próxima obra de Joana de Ângeles, que eu vou trazer aqui para vocês verem. É este o próximo livro que nós vamos estudar. Rumos Libertadores. Então, quinta-feira agora a gente faz essa lição 29, na próxima quinta, lição 30, e depois iniciamos esse livro. Veja bem que a gente busca o estudo da Joana nesses livros que não são livros da série psicológica de Joana, mas são livros considerados livros assim como se fossem livros de autoajuda, e que trazem temas extremamente atuais, que lidam com as nossas emoções, que nos ajuda a rever nossa forma de enfrentamento diante da vida. E esse livro, Rumos Libertadores, ele tem um número maior de lições, meus irmãos. São 60 lições que a gente tem aqui neste livro. 60 lições, o dobro de lições desse livro que nós estamos agora terminando. Bom, que a gente possa aproveitar dessas lições, desse esclarecimento, dessa mensagem também carinhosa que Joana nos traz, e que nesse aconchego com o Mestre Jesus nós possamos, ao término do estudo, nos sentir melhor e fortalecidos sempre na fé e na esperança, na certeza de que Deus não nos desampara e que a vida ela será sempre para nós uma oportunidade a mais de recomeçar e de fazer melhor hoje o que a gente fez ontem. Então vamos lá, queridos. A gente começa com o título A Inveja. Joana começa a lição dizendo assim, olha, entre as imperfeições do caráter humano, descendente direta do egoísmo, destaca-se a inveja. Essa dissolvente manifestação da imperfeição moral. A gente sabe, né, a doutrina espírita nos esclarece que as chagas da humanidade é o orgulho e o egoísmo, e que as imperfeições decorrem do egoísmo e do orgulho, com certeza. E Joana trata dessa lição da inveja, e ela vai tratar disso como um mal moral. Porque o invejoso, meus irmãos, o invejoso não tem sossego, ele não tem paz. Ele não tem equilíbrio, porque ele está sempre querendo o que o outro tem. Com isso, veja bem, nasce no coração desse indivíduo uma insatisfação com a própria vida. Nasce no coração dessa pessoa uma inconformação com as coisas como elas são. Nasce no coração dessa pessoa a fraqueza que impede
impede às vezes de perceber que a vida tem seus pontos bons, tem momentos de alegria. Tira da pessoa, né, o invejoso, tira dele próprio o ensejo de construir coisas melhores naquilo que é factível para ele próprio, naquilo que é possível, naquilo que ele vai conseguir amealhar, desenvolver. Quanta coisa se perde quando se tem como doença moral a inveja. Meus queridos, é preciso a gente pensar, meus irmãos, sobre a questão da inveja como esse mal moral que nos impede de vivermos mais conscientes da necessidade que nós temos diante da vida. Ela continua assim, muitas tragédias muitas tragédias que ocorrem na sociedade são frutos do cultivo dessa conduta. A existência terrestre possui como finalidade psicossociológica atendimento ao instinto gregário, a preservação da solidariedade que se firma no auxílio fraternal que deve existir entre todas as pessoas. Nada obstante, esse impositivo de sobrevivência, grande número de criaturas humanas opta pelo comportamento competitivo, incapazes de rejubilar-se com as conquistas e alegrias do seu próximo nessa viagem. Veja que a gente precisa entender o processo de evolução do comportamento que às vezes nós temos, não é, meus irmãos? Ainda muito no campo do primarismo, né, espiritual. Veja bem, nós estamos num planeta de provas e expiações, um processo agora de construção para regeneração. É um caminho longo de mudança. É um caminho longo e tortuoso, porque demanda o aprendizado que há de se elencar a partir de vivências melhores, de vivências no bem. Entretanto, até que essas vivências no bem se consolidem, vivências difíceis são elaboradas pelo próprio indivíduo na busca, quiçá, de uma alegria, de uma felicidade, de um prazer que não é duradouro, que não se sustenta nos legítimos indicativos da transformação moral. Então, busca-se intensamente algo como se pudesse romper com a tristeza que há em cada um de nós, como se pudesse romper com essa necessidade que a gente tem de ser amado, essas coisas que fazem parte da nossa conquista espiritual, daquilo que nos remete à vida espiritual, à vida pautada nas coisas e nas aquisições morais. Daí, meus irmãos, a gente se perde nesse emaranhado de coisas que a gente quer agregar para a nossa vida, na grande maioria das vezes, de ordem material. Então, quando Joana traz uma proposta dessa, de pensar sobre isso, ela nos convida a entender que nós, nesse processo que nos encontramos, os nossos desejos ainda são muito pueris. E aquilo que a gente acredita
que possa ser o móvel da nossa verdadeira felicidade, na grande maioria das vezes não nos faculta a felicidade esperada e pode ser o indício da nossa derrocada espiritual. Joana continua assim, olha, deixando-se magoar pelos próprios insucessos ou atormentadas pela sede de viver em regime de exclusão, somente a si, se permitindo usufruir da fugaz felicidade, voltam-se contra todos aqueles que parecem ameaçar o triunfo ou odeiam a glória não conseguida. Olha, meus queridos irmãos, pensa bem. Quando o Mestre Jesus esteve entre nós, Jesus era a referência do verdadeiro amor. Jesus era a referência da paz verdadeira, do preenchimento desse vazio que às vezes há nos nossos corações e que nos acompanha desde longas datas. Então, o Mestre Jesus nasce, né, numa sociedade, numa sociedade extremamente violenta, sem valores éticos ou morais, ainda a busca de uma regulação social que pudesse de alguma forma organizar, né, o comportamento humano, né? Mas o Mestre Jesus, ele encantava pela sua forma como ele se comportava, pela sua energia psíquica, pela pureza do seu coração. Então ele irradiava a luz, Jesus era a luz, andando pelo solo terreno. Então, quando o Mestre Jesus se achegava de qualquer um, era possível perceber que aquele homem ali trazia consigo uma mensagem como jamais tinha se tratado ou visto em solo terreno. Entender que nesse processo de construção de nós próprios, Jesus é para a gente essa referência de possibilidade e de amor, é entender, meus irmãos, que nós ainda nos encontramos num percurso muito aquém da meta a ser atingida. Então é natural que nós nos encontremos ainda às voltas com sentimentos que a gente tem, mas que a gente já nem gostaria de ter. Então a inveja propriamente dita, por ser filha do egoísmo e fazer parte da nossa trajetória, ela está em nós. Por mais que a gente não consiga às vezes vislumbrar, ela está em nós. Num pensamento ou no outro, num comportamento ou no outro, numa expectativa ou em outra, a gente sempre dá sinais disso. E é preciso ficar vigilante para a gente não se perder nesse emaranhado de coisas que podem comprometer a nossa existência. Joana continua assim, ó, amigos de ontem que se mantinham em fraternidade ante o destaque de um deles, o outro, ao invés de regozijar-se, intoxica-se de cólera e transforma-se num verdugo gratuito, escondendo-se em argumentos falsos para dar vazão à frustração que o invade. Joana está falando aqui de quando você vê outra pessoa, né, atingir um nível, um patamar da qual você acha que é merecedor, você queria também usufruir, e
E ela fala da dificuldade que a gente tem de estar feliz pela conquista do outro, mas de nos sentirmos frustrados porque aquilo não chega ao nosso coração. Então, meus irmãos, quando a gente adentra o campo da frustração, aí nós temos que pensar nas dores da alma. A gente tem que pensar nessas experiências já vividas, não resolvidas, que deixam na gente marcas e a gente precisa tratar como doença mesmo. É doença moral. Então a gente precisa cuidar disso. Em nascendo um sentimento desse no nosso coração, pedir ajuda a Jesus. Não é de se envergonhar, não é de se automartirizar, não é esse o comportamento, mas um comportamento de quem, reconhecendo em si uma fragilidade como essa, busca integrar-se melhor, orar e vigiar, para não se perder, né? Ela continua, olha, todo o processo de evolução moral e especialmente espiritual é realizado mediante a superação desses instintos grosseiros, das imperfeições mantidas nas experiências primitivas, bem lá do início das nossas existências. A inveja, no entanto, consegue disfarçar-se no comportamento social e humano com uma habilidade incrível, manifestando-se com expressões falsas, aparentemente ingênuas, quando não explode intempestivamente em combate viral. O invejoso, sem dúvida, é um indivíduo muito infeliz, porquanto padece de emoções perturbadoras que a ele mesmo prejudicam. É aquilo que nós estamos falando dela ter tratado um tema como esse, porque o invejoso não tem sossego, né? Ele não tem paz, ele está sempre infeliz, sempre amargurado por não ter as coisas do jeito que queria ter ou de que se acha merecedor, né? Por sua vez, ela continua, o pensamento emitido faz-se portador de uma onda de energia negativa que muitas vezes alcança aquele contra o qual é dirigida, desde que sintonize mentalmente em faixa vibratória equivalente. Então, Joana coloca aqui que o indivíduo invejoso, a primeira pessoa que ele prejudica é a si mesmo, não tenha dúvida disso. Mas que, em função desse pensamento marcado, né, por essa inconformação, esse incômodo, esse despeito, essa coisa assim, isso afeta o outro, que é alvo dessa nossa observação. Aí a pergunta é, o outro poderia se livrar dessas vibrações? Sim, poderia até nem ser atingido por elas, se não estivesse na mesma faixa vibratória, o que é difícil no estágio evolutivo que nós nos encontramos. Então é natural que o indivíduo seja afetado, sim. Ela coloca pequenos exercícios de renovação dessa paisagem mental, mediante, né, o cultivo de uma coisa mais positiva, mais criativa, que retratem a beleza sob um qualquer aspecto, vão se sobrepondo ao pessimismo e à amargura que lhes são habituais. Então, pensar positivamente nessas condutas, que Joana fala que tem que ser um exercício, meus irmãos. Exercício é um negócio que a gente não pode protelar. O que ela está querendo dizer aqui? Que isso exige treino. É isso que ela está dizendo. É treino, é como você pegar uma lista de exercícios matemáticos para você aprender a fazer uma integral, uma equação, qualquer coisa assim. Veja bem, é treino. Então é treinar. Cada estímulo desse, quando chegar,
dar uma resposta positiva. Aí ela fala, pensar em torno da misericórdia de Deus em tudo quanto seja possível, imaginar, né, que a gente colabora para essa mudança de hábitos, isso é importante para a gente. Enquanto a gente abre nisso um espaço na nossa mente e no sentimento, para que seja encontrado o sentido da existência que se apresenta vazia de aspirações elevadas. Olha que lindo isso que ela está colocando, porque ela diz aqui assim, quando a gente se sente afetado dessa forma, a gente não consegue ponderar muito nisso, por exemplo, assim, por que aquela pessoa atingiu aquele ponto que a gente queria, a gente não? O que me falta para aquilo? É uma ausência de competência minha? Eu preciso me qualificar melhor quando envolver coisas afetivas, profissionais, o que seja? Ou de reconhecer, não, eu fiz todo o meu melhor, eu me dedico muito, isso não acontece comigo. Então, se não acontece, tem uma razão de ser. E é nesse exercício que Joana fala, porque aí a gente abre espaço no nosso coração para que o entendimento dessas coisas possam ser alinhados, né? Estruturados. E quando a gente consegue respostas, tudo fica mais tranquilo, mais possível de ser enfrentado. Ela continua, grandes realizações no mundo são frutos do esforço e da tenacidade daqueles que acreditaram na possibilidade desse triunfo e lutaram com imenso sacrifício para conquistarem a meta que haviam traçado. Enquanto o ser humano se coloca na posição de vulnerabilidade, de vitimização, não consegue ver nem sentir a grandeza da vida e as fantásticas possibilidades que se encontram ao alcance de todo aquele que resolva pela conquista da plenitude. Esse é um ponto muito delicado, né? Porque quando Joana fala de vitimização, a vitimização ela é limitante, porque ela realmente nos limita a possibilidade de empreender esforços para melhoria pessoal, sabe? Que a gente se sente tão vítima de tudo, né? Como se tudo conspirasse contra nós, aí a gente não consegue ver nem possibilidade, nem assistência do mundo espiritual em nosso favor. Aí fica muito difícil mesmo, né? Para essa condição, para esse mal, que é a inveja, mas para qualquer outra situação a ser vivida. Então, não é desconsiderar a nossa dor, não é desconsiderar a nossa dificuldade, não é isso, é não se vitimar, não achar que a gente é vítima disso tudo, como se a gente não tivesse uma cota nessa proposta toda, nessa parcela toda de fatos que nos ocorrem, e como se a gente não fosse capaz de vencer. Joana coloca aqui, ó, ninguém consegue viver sem pensar. E quando não dispõe de uma agenda engrandecedora, resvala para o prazer de gerar embaraços para os operosos e se voltam para a perseguição insensata, que é o fruto espúrio do seu sentimento inferior. Indispensável preencher todos os vazios existenciais, a fim de que não haja tempo para a ocorrência da inutilidade. Pessoas que se destacam em qualquer segmento social e humano sempre se tornam detestadas por outras que são mesquinhas e ociosas,
que se comprazem em gerar problemas, consumindo-se pelas labaredas ocultas da inveja. Isso aqui é muito sério, né? Quando ela fala isso. E ela tá falando isso de um mal moral dessa nossa trajetória, porque ela coloca, olha, pessoas que se destacam em qualquer segmento social humano se tornam detestadas por outras. E nisso ela coloca dizendo que as pessoas, na sua mesquinhez, né, se deixam tocar pela inveja e não reconhecem no outro lá, né, a possibilidade que o outro está tendo também e que aquela experiência, aquela vivência também vai trazer para ele os sacrifícios que precisam ser vividos, né? Ela continua, o trabalho no bem incessante, a generosidade que se espraia, a área de simpatia que generaliza, facultam a contribuição espiritual do enfermo em favor da glória e de um triunfo pelo irmão de jornada, favorecendo com a consciência que a lei do progresso é divina e está ao alcance de todos. Dispostos ao crescimento interior, as alegrias alheias devem constituir-lhe motivo de esforço, por considerar também poder usufruí-la, mediante a capacidade de querer. Isso aqui é muito forte. Olha o que Joana está colocando para nós, né? Da gente poder entender que tudo aquilo que a gente às vezes deseja almejar, né? Que a gente alcançar, quer dizer, a gente não precisa desmerecer no outro ou invejar o outro. É lançar mão, se aquilo é importante para nós, da gente buscar recursos para atingir, mas ter humildade suficiente, né, meus irmãos, de entender que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Então tem coisas no processo encarnatório que não vai ser pra gente mesmo, sabe? E nisso está a bondade divina, que nos poupa às vezes de uma queda maior, de um sofrimento maior, porque ninguém tem fardo maior do que possa carregar. Então, se outras pessoas estão gozando de outras possibilidades que aos nossos olhos são de vitória, a gente tem que entender que a ele é dada essa experiência nessa encarnação e que a gente já pode ter vivido outras tão parecidas e termos aberto mão da conduta no bem, e por isso hoje estamos aí nessas dificuldades todas, né? Mas que a vida nos oportunizará coisas boas, desde que a gente busque. É preciso buscar, porque está lá na mensagem cristã. A cada um segundo suas obras, batei, que a porta precisa vos-á, buscai e achareis, né? Joana continua assim, olha, aprende a participar com alegria, com júbilo, daquele que é feliz, ampliando os horizontes do bem-estar entre as criaturas que convivem contigo. O que te falta não te faz falta se não colocares nessa ausência a ideia de que a sua posse irá proporcionar-te alegria e felicidade. Tá vendo isso aqui? Se o que nos falta, a gente pode ter falta de alguma coisa, não está dizendo que não tenhamos não. Mas se a gente deposita nessa falta a nossa razão de ser feliz, aí a gente vai viver em sofrimento. Aí a gente vive em angústia. A gente tem que saber estar feliz com o que temos e buscar progredir sempre. Olha que mensagem bonita. Joana termina essa lição dizendo assim, olha, a experiência carnal facultará a conquista do amor
em forma de solidariedade com tudo e com todos, tornando a aridez dos caminhos por onde todos transitam e tornando esse caminho uma entrada enflorescida de esperança e de plenitude. A tua plenitude depende do equilíbrio que deve viger à tua volta, de tal forma que as bênçãos da harmonia cantem louvores e gratidão à vida. E ela termina essa lição assim, ela pega uma mensagem dessa, nos fala a origem do mal moral, a inveja, nos fala de onde que ela decorre, nos diz do quão isso nos prejudica, primeiramente a nós, do mal que a gente pode fazer ao outro em função das nossas ondas mentais, do nosso pensamento, nos faz um convite ao exercício para que nos libertemos desse mal moral, substituindo tais pensamentos que eclodem espontaneamente na alma enferma por pensamentos dignos de bênção para o outro que adquiriu e de confiança na providência divina, de que aquilo que é nosso virá ao nosso encontro, e ao mesmo tempo nos fala de que é preciso pensar naquilo que nos falta como sendo algo que a gente pode adquirir se primeiramente nos esforçarmos para isso, dentro da lei de a cada um segundo suas obras. Mas nos diz também de que se nós depositarmos nisso que nos falta a felicidade absoluta, poderemos entrar num profundo desgosto pela vida, porque nem tudo que nós desejamos nos será possível alcançar nessa existência. Belíssima lição, profunda reflexão, que a gente possa encontrar sempre motivos para repensar nossas ações, que nós possamos sempre contar com a ajuda dos benfeitores espirituais pela oração, porque Deus não nos desampara e a vida pode ser para nós mais leve ou não, dependendo daquilo que a gente busque viver. Muita paz para vocês, muita alegria, muita sabedoria. Semana que vem a gente está aqui então para fazer a última lição desse livro. Que Jesus os abençoe. Até quinta-feira que vem.